Uma história de crime e mistério na Bagdá ocupada de 2004, escrita por um ex-agente da CIA. Venham conhecer o Xerife da Babilônia. Bem-vindos a mais um Panini Drops, e o tema de hoje então é O Xerife da Babilônia, uma minissérie da Vertigo que começou a sair lá fora em 2006. Errou! Já terminou e vai ser completa aqui por nós em 2 encadernados, o primeiro deles que está chegando agora em maio. Essa história se passa em 2004 na Bagdá ocupada, né? Antiga Babilônia, berço da civilização como a gente conhece hoje em dia e o palco do choque entre as culturas norte-americana e islâmica, que é representada por todas aquelas pessoas que lá vivem durante essa época de ocupação, logo depois da queda do regime do Saddam, depois do 11 de setembro, um tempo, né, bem tenso dessa guerra ao terror que começou a partir dos anos 2000. Ao longo das páginas dessa HQ, a gente vai... esqueci a palavra. Ao longo das páginas dessa HQ, a gente vai acompanhar a trajetória de 3 personagens bem diferentes. Um deles é o Chris, é um americano, um ex-policial lá de Los Angeles que resolveu ir para a Babilônia para fazer parte dessas forças todas, né, que estão ajudando a reconstruir o país e estão meio que lutando ainda contra terroristas, etc., depois da invasão dos Estados Unidos. E o objetivo dele lá é começar o treinamento daquilo que vai vir a ser a nova polícia do Iraque. Outro personagem que a gente vai acompanhar é a Sofia. Ela é uma exilada política que foi expulsa do país dela, do Iraque, pelas forças do Saddam e foi morar lá nos Estados Unidos, onde ela foi criada, então, parte da vida dela, porque a família dela tinha uma certa importância política e acabou sendo pelo antigo regime. Agora, com a queda do Saddam, né, ela lutou muito para conseguir fazer com que os Estados Unidos intervissem lá no país dela, para que ela pudesse voltar e assim assumisse um pouco dessas rédeas políticas que nem os antepassados dela. E o terceiro e último dos personagens principais é Nasir, que era um policial xiita do governo do Saddam, né, ele fazia meio que parte da polícia secreta, dá alguns indícios talvez do Saddam, fez algumas coisas assim... não muito bonitas, né? Durante os tempos do antigo governo, do antigo trabalho dele. E aqui a gente vai ver todos esses personagens girando em torno de um mistério, de um assassinato de um dos cadetes do Chris, que por acaso é meio que o amante da Sofia, que por acaso é alguém a quem o Nasir deve favores. Então essa colcha de retalhos vai unir esses 3 personagens que seriam aliados assim meio estranhos quando a gente para pra pensar no momento, mas que vão se juntar nessa investigação que parece que vai envolver assim de uma maneira bem profunda essa guerra ao terror e essa relação entre Estados Unidos e Iraque, esse conflito religioso, moral, político, todas essas diferenças entre esses 2 mundos que estão se chocando lá em Bagdá. Esse provavelmente é um dos trabalhos mais pessoais do Tom King, que é bem capaz que vocês já conheçam de alguns outros trabalhos, né? Inclusive atualmente ele que está escrevendo a série do Batman durante o Renascimento, mas ele pega muito da experiência que ele tem como ex-agente da CIA durante aquela época mesmo, para escrever esse quadrinho. E né, quem imaginava que um escritor de quadrinhos ia ser um ex-agente da CIA, cara? Isso deixa a história toda com um tom de veracidade muito maior. A gente vê aqueles personagens e sente eles como se eles todos fossem reais. Então, se você é fã de uma boa história policial, um bom mistério, uma boa investigação, se você já leu, por exemplo, o Scalpo, do Jason Aaron e amou, O Xerife da Babilônia é a HQ certa para você e ela está sendo lançada agora, em maio, chegando em todas as bancas de lojas especializadas do país, então não se preocupa que já já você consegue pegar a sua para ler. Por hoje é só, espero que vocês curtam essa recomendação, consigam ler O Xerife da Babilônia, mergulhem em todo esse mundo tão real e ao mesmo tempo distante de nós. E semana que vem tem mais vídeo e avião. What the hell was that? E semana que vem vai ter mais HQ, seja num drop, seja num papo, a gente se vê por lá, pessoal. Falou!